30 de março, às 19 horas, estamos começando a nossa live. E hoje a live ela é muito importante, é um momento muito especial, porque você que quer ter vida saudável, se liga aí. Estaremos falando durante 1 hora como você vai rejuvenescer as suas células. Sim, isso é possível. As células são capazes de se regenerar e você vai saber hoje como isso acontece. Para isso, muito importante e que eu vi o quanto ela pratica, né? O que eu vou falar aqui está nas pesquisas. Eu estou trazendo a pesquisa onde garantiu o Prêmio Nobel de 2016, tá? Para Yoshinoro Oshumi. É um japonês, né? Tinha que ser um japonês, né? Yoshinoro Oshumi, ele ele estudou sobre o jejum. O que a limitação de nutrientes faz no seu organismo, e é isso que nós vamos estar falando aqui. Fome. Você precisa se organizar para saber exatamente de que forma fazer. Vamos ver, como é que estamos aí a chamada para a Adriana? Ela vai entrar aqui. Adriana, uma terapeuta direto de Curitiba, vai estar contribuindo aí com a sua experiência. Ela vai se apresentar. Então, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Sou o Dr. Luiz Nakandakari, sou cirurgião dentista já há 34 anos, especialista na área de implante, de harmonização facial, de ortodontia, mas hoje eu estou aqui como terapeuta natural. Eu também tenho o título de doutor em naturopatia, que é o terapeuta holístico. O que significa, já que você pode não estar entendendo ou conhecendo? Na medicina, normalmente existem os especialistas em cada área. É o cardiologista, o neurologista, o dermatologista, o pediatra. Ele cuida de áreas específicas. O terapeuta integrativo ou holístico, ele cuida da pessoa como um todo. E diferente da medicina alopática, aquela que te dá remédio, que normalmente você faz um diagnóstico de uma doença e aí o médico te prescreve um remédio para remediar os seus sintomas, porém ele não busca a causa do seu problema que está te deixando doente. Aqui na terapia natural, na terapia holística, na medicina integrativa ou na terapia integrativa, nós vamos olhar o ser humano como um todo para que você possa entender o que está acontecendo e te resolver aquele problema para que você não tenha mais os sintomas. Para isso, A Adriana entrou. seja bem-vinda, Adriana. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Eu estava explicando aqui a importância da terapia integrativa. Então, só para eu concluir, você já vai se apresentar. A terapia integrativa, nós precisamos falar de vários elementos que compõem o desenvolvimento da saúde do ser humano. Ah, eu quero só tomar suplemento. Mas se você não dormir? Ah, eu quero só fazer reposição hormonal. Mas se você não beber água, se você não tiver o intestino trabalhando corretamente, se você não desintoxicar. Então, eu descrevi, eu não falo que eu desenvolvi, porque eu descrevi através de vários estudos, 12 pilares para que você possa ter uma vida saudável. E no decorrer de todas as nossas lives, nós estaremos falando sobre esses pilares. Semana passada, se você não assistiu, assista lá. Eu falei os 7 pilares. E cada um desses pilares, se não for desenvolvido, você pode vir a desenvolver uma doença. Se você não for praticar, se você não for corrigir os 7 pilares iniciais que eu falei na outra live, então estou deixando você curioso aí que ainda não assistiu a live da semana passada, para que você possa assistir a live do dia 23, onde eu falei do nosso blend. Esse blend ele já trabalha 5 pilares diretamente, um bem-estar direto. E mais um de quebra, que você vai saber lá. E hoje, com uma satisfação muito grande, nós vamos falar de um elemento capaz de regenerar suas células. Eu tive a alegria de conhecer a Adriana, onde nós trocamos muita ideia sobre vida saudável, e ela tem uma prática muito grande sobre isso que nós vamos falar hoje, mas eu vou deixar a Adriana se apresentar. Por favor, Adriana, se apresente. Que bom, que eu fico muito feliz em estar aqui com você. É um privilégio, né, para mim, porque eu conheço o seu trabalho, o trabalho que você vem construindo dentro da naturopatia, né, da longevidade,
não é só conhecimento, né? É uma consciência aplicada. Parabéns, mais uma vez. E falar de longevidade com alguém que vive isso na prática, né? Eleva, né? Ter realmente o nível dessa conversa aqui hoje, né? Então, quando a gente fala em longevidade, a gente precisa realmente entender a função do jejum na nossa vida. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero me apresentar. Por favor, se apresente. Eu me chamo Adriana, eu sou terapeuta em emagrecimento e principalmente especialista em biohacking. Biohacking. Você já me explicou, mas eu fiquei muito curioso. Por quê? O que é biohack? Explica aí pra gente. Vamos lá, o que é ser um biohacker, né? É como se eu precisasse, dentro de um sistema, limpar algo ou aprimorar algo dentro desse sistema, melhorar, né? Criar uma performance. Então, é como se eu fosse um biohacking da minha vida. Então, eu quero resetar algo internamente, então eu vou ser um biohacking da minha vida. Eu vou, com os novos hábitos, eu vou biohackear o meu sistema para ter alta performance. Um biohack, então você vai apagar a programação cerebral que está funcionando de forma ruim e colocar uma nova programação através de novos hábitos. Foi assim que eu entendi, mas é isso Exatamente. mesmo? Exatamente. O meu trabalho é isso, é destravar o corpo das pessoas, a mente principalmente, porque as pessoas elas até querem emagrecer, mas elas não têm uma estratégia. Né? Então, você vem com a naturopatia, você vem falando da longevidade. E por que não agregar tudo isso, todo esse conhecimento junto com o jejum, com o ser um biohacking? E para a gente ser um biohacker, a gente precisa resetar fazendo o jejum metabólico, vamos dizer assim, né? Jejum intermitente. Você vai fazer essas limpezas no corpo. A gente associa, muita gente fala sobre comportamento. E o comportamento está 100% ligado à sua mente, à sua emoção. E dentro dos 12 pilares, o 12º pilar se chama equilíbrio emocional. Né? Quantas pessoas, às vezes, alterado emocionalmente, com crise, com medo ou com dor, busca algo aonde? Na comida, no chocolate, na bebida, né? No álcool, no fumo. Por quê? Emocionalmente, ele não teve aquele equilíbrio, não foi treinado para se controlar emocionalmente e acaba indo na geladeira, acaba beliscando um docinho a mais. Isso tudo altera o seu condicionamento nutricional e, com certeza, altera o seu estado biológico ali, metabólico também, a pessoa acaba engordando. Dá um exemplo do que você pode fazer no biohack, só para o pessoal entender, porque para mim é uma palavra nova. Eu sei que eu trabalho a saúde emocional, mas eu não conhecia a técnica ou a terapia biohack. Fala para a gente a sua experiência. Eu lembro que você me falou principalmente das pessoas com experiência bariátrica, né? O que você acha da experiência bariátrica? E hoje, não é bem uma bariátrica, mas as pessoas estão se matando usando essas injeções na barriga aí. Qual é a sua opinião, qual é a sua vivência sobre isso? Então, o meu trabalho é justamente isso, é trazer essa estratégia com a mudança de hábito para as pessoas. Então, assim, você me perguntou, vamos lá, a bariátrica seria indicada? Seria indicado, né? Eu indicaria tomar Monjaro ou qualquer tisepatida? Indicaria, porque tem um resultado. Mas agora vamos dizer, vamos para outra situação. Seria o ideal? Não. Se eu consigo modificar os hábitos dessas pessoas, mas naturalmente ainda fica meio difícil, porque se a pessoa não trabalha a mente, não é um biohacker, ela não escolhe ser um biohacker dela, ela não vai conseguir. Ela pode fazer uma bariátrica, eu já tenho muitas alunas que vieram da bariátrica, mas não trabalharam a mente. E daí começa, a mente, ela não quer nos manter protegidos, né? Então, ela vai continuar fazendo você se alimentar por um desejo, por algo, e continua aquela mente gorda, né? É essa mente que a gente precisa trabalhar. Então, você falou que a bariátrica tem resultado, você indica. É claro que eu não estou, vamos dizer assim, na pele daquele que está muito necessitado. Eu, pessoalmente, diria que tem outro caminho muito mais saudável. Mas acho que o primeiro de tudo, se a gente trabalhar o hardware da pessoa ali, né? O software da pessoa ali, para que ele possa entender qual é o melhor caminho. Agora, Monjaro, nem pensar.
Eu tive uma pessoa muito querida minha, falou assim, não, eu vou começar a usar Monjaro só por tanto tempo. Eu falei, não faz isso. Você vai destruir o seu pâncreas, que pode ser de forma irreversível. Ah, mas eu vou fazer controlado com o médico. Ué, o médico vai fazer o quê? Ele vai entrar dentro do seu organismo para proteger o seu pâncreas? Não vai. Ele só vai falar depois que detonar, né? Eu dei um exemplo hoje, mas seca rapidinho. Eu falei, chumbinho de rato também seca, né? E vamos controlar o número de bolinhas de chumbinho para que você não morra imediatamente, pode morrer lentamente. Então, infelizmente, muitas pessoas querem o imediatismo e correm para uma coisa prática, que é tomar uma injeção, e nessa injeção você vai destruir a sua saúde. Nós estamos falando aqui de longevidade saudável, então eu sou 100% contra qualquer coisa que tire a saúde. Né? Tirou um pouquinho da saúde, eu sou contra. Então, como é que eu vou falar de longevidade se eu estou dando um elemento que vai facilitar ao meu paciente a perder gordura, vamos dizer assim, perder peso, só que vai tirar tantos anos de vida ou vai tirar uma qualidade de vida porque o seu pâncreas não vai funcionar corretamente. Então, eu sei que muitos médicos indicam, muitos médicos vão dizer que é controlado, mas eu digo que eu como naturopata, eu não posso indicar. Eu vou ter 10, 15 alternativas para que ele possa vir a perder peso de forma saudável, contínua e sem se viciar. Mas fala aí, sua experiência, o que aconteceu com as suas pacientes que fizeram bariátrica, conhece algumas que já voltaram, como é que tá? Então, eu tive muitas alunas que vieram da bariátrica e vieram do Monjaro também. E vamos entender, então, as duas situações. No Monjaro, nós temos aí o hormônio que o nosso corpo já produz, né? O GLP-1, o GIP, né? Tem mais um hormônio que nós trabalhamos junto aí. Então, quando o teu corpo não está produzindo, a gente seria trabalhar isso de forma natural. Mas as pessoas querem, né? Magia, querem mágica, né? Querem emagrecer. Resultado imediato. Não querem a mudança, não querem parar, sentar e reformular sua vida, né? Mas ok. Mas aí e você falando, né, na questão do Monjaro, quando você vamos mudar o nome, né, o Tizepatira, você consome esse medicamento, né, esse hormônio, vai realmente dar um problema muito sério no pâncreas, né? Porque o que é o pâncreas qual que é a função do pâncreas, né? Ele vai produzir insulina e regular o açúcar do sangue. Se essa pessoa que consome o Monjaro não toma água, não tem os hábitos, mesmo que você não consuma, né, o Monjaro, ou consuma, ou faça bariátrica, se você não mudar seus hábitos, vai voltar tudo novamente. Não tem o que fazer, você tem que mudar, você tem que fazer atividade física. Então, o que acontece quando você consome todo esse medicamento ou faz a bariátrica e você não muda os hábitos? Vai voltar tudo. Eu tive muitas alunas que perderam lá 100 e poucos quilos, imagine 100 quilos, uma pessoa dentro de você, né? E daí quando voltou... 100 e poucos quilos, né? Eu pego 70. Veio até mim já com mais de 50 quilos a mais, então ela já tinha ganho todo o peso que ela perdeu, porque ela estava com a mente gorda, né? Ela não havia mudado os hábitos, porque ela achava que só só a bariátrica que ela fez foi suficiente. Então, nós começamos a trabalhar de forma inteligente, eu comecei a conduzir ela, dei as estratégias para ela trabalhar todos os dias, e tudo isso que você já fala, né, sobre a longevidade. Ter os horários de sono, ter a qualidade do sono, que é principal, que nós falamos aí do ciclo circadiano, né, que também não adianta, a gente até dormindo a gente emagrece. Né? Então, tem todo um horário para você dormir, tem todo um horário para você se alimentar. Então, o que essas pessoas fazem normalmente? Comem muito tarde, né? Chegam da aula, do trabalho, vai 10 horas da noite, vão comer, e daí vai dormir meia-noite. Então, não acontece a reparação celular, né? Não acontece o emagrecimento, e ainda envelhece, né? Não desenvolve nem a proteção que o corpo necessita, né? Eu vou falar, então, já que você trouxe aí a questão de alguns pilares, eu vou dar uma pincelada para você que ainda não assistiu a live anterior, sobre os pilares iniciais, que são 7. Todos eles vão contribuir muito com o emagrecimento. O primeiro é a desintoxicação. Então, o nosso blend, ele faz uma desintoxicação muito grande. Aí as pessoas ficam perguntando para mim,
me passa um detox, qual é o melhor suco detox? Porque é muito divulgado. Não, o melhor detox é o número 2, é você liberar o que está preso no seu aparelho digestivo, né? Que são as suas fezes. Então, se você modular, olha o sétimo, se você modular o seu intestino de forma correta, o seu aparelho digestivo vai funcionar de forma correta. Então, você desintoxica e modula o aparelho digestivo. Se você desparasitar, então a gente vai ter uma outra live, né, Adriana, falando sobre desparasitação, porque Exatamente. os Muito parasitas que estão importante. dentro de você, eles roubam os nutrientes e deixam só porcaria para você. E você fica cansado, mal-humorado. Então, nós temos que desparasitar. Então, ó, desintoxicar, desparasitar, para que você possa ter uma nutrição correta. Você tem que se hidratar corretamente. Se você não bebe água, você não lava as toxinas. Você tem dores articulares, mau desenvolvimento muscular, dor de cabeça e com certeza também você, por estar intoxicado, você acumula mais gordura. Se você não dorme bem, se o seu sono não é ajustado, é o quarto passo. Olha só, estou falando da sequência. A importância de cada pilar. Se você não deita às 10 horas da noite para dormir, se você não tem um sono relaxante, num ambiente totalmente escuro, você está acumulando toxinas no seu corpo. O seu corpo não está liberando essas toxinas. Então, o dormir dentro do ciclo circadiano, que a Adriana falou muito bem, é de extrema importância. Nós precisamos te ensinar a dormir, não é a live de hoje, certo? Depois você tem que se nutrir muito bem. O que você tem comido? Excesso de carboidrato, excesso de açúcar com pouco nutriente, ou tem que se alimentado muito bem? Eu vou deixar a Adriana falar sobre isso, sobre a dieta que ela traz, que ela é especialista nisso. Eu só estou falando dos passos, estou no quinto. O sexto, atividade física. Se você não gasta a energia, essa energia vai ser acumulada. Aí você vai ter resistência à insulina. Olha a diabetes aparecendo ali. Então, eu estou falando dos pilares. O sexto pilar é atividade física. Tem que queimar energia. Eu, graças a Deus, eu consegui me organizar e todo dia, 5h30 da manhã, eu faço a minha atividade. 5h30, eu acordo para as 6 horas fazer minha atividade física. Então, para eu acordar às 5h30, bem disposto, eu até coloco o despertador, mas normalmente eu acordo sem o despertador. Sinal que eu descansei. Eu tenho que estar dormindo 10 horas. Às vezes eu não consigo. Então eu tenho que estar sempre me ajustando. E o sétimo é a modulação intestinal, onde você tem que ajustar as bactérias e fazer com que o seu intestino funcione corretamente. Eu dei uma pincelada aí. Certo, Adriana? Para você saber a sequência até o sétimo. São 12. Então faltam 5. Vocês vão ficar curiosos aí. Nos próximos episódios, nas próximas lives, nós vamos falar. Vou pedir para você falar sobre essa dieta maravilhosa que você fala e sobre o jejum que você pratica. Eu tenho aqui, eu falei que eu trouxe a pesquisa, eu vou pedir licença depois que você falar para ler um trechinho da pesquisa para explicar o que a ciência, o que o Prêmio Nobel de 2016 está trazendo. 2016 tem 10 anos atrás. Então, essa ciência para virar, vamos dizer assim, uma rotina, uma verdade dentro do conhecimento de vários médicos, tem que passar de 20 anos. Só que está na mão. 2016, Prêmio Nobel, nós vamos estar falando sobre o jejum, os benefícios do jejum. E como eu falei, é algo bíblico. A Bíblia já te ensina a fazer jejum. Não só para o meio espiritual, mas para você se curar. Porque Deus, ele é perfeito. Ele te fez essa máquina perfeita. Mas ele também te ensinou como você tem que limpar o seu corpo. E você limpa seu corpo através do jejum. Vou deixar a Adriana falar e depois vou trazer a pesquisa. Vamos lá, Adriana. Estamos te ouvindo. Olha só, eu comecei o jejum lá atrás ainda. O meu avô já fazia o jejum. Então, eu já tinha um pouco dessa prática com ele. Eu vi ele fazendo muito. Mas quando ele fazia, ele te explicava o porquê? Não, ele não explicava. Na verdade, sabia. O jejum que ele fazia era um jejum mais espiritual. Espiritual. E eu me encaminhei nesse meio, então eu já tinha esse conhecimento. Claro que nada teórico, né? Mas ao passar do tempo, eu fui me encaminhando mais para o lado do esporte. Então, eu sempre gostei de correr, sempre gostei de... Fala a sua experiência no esporte aí, que é muito bacana. E eu comecei exatamente correndo, nem foi sim, já comecei correndo 10 quilômetros. Um dia falaram para mim que eu tinha cara de corredora, eu comecei a correr. Beleza, peguei... Aí você acreditou, né? Acreditei. No outro dia já saí correndo 18 quilômetros. Como assim?
né? De tão bom que era. Só que, lógico, porque uma semana travada, não tinha nada, não tinha nem entendimento de roupa, de tênis, nada. Depois eu fui me adaptando e fui me ajeitando. Mas eu fui me conhecendo, porque eu saía sem comer e voltava e não conseguia me alimentar depois. Então, como assim? Pode fazer isso? Não pode? Mas eu fui entendendo que eu não preciso estar com a barriga cheia para fazer uma atividade física. E eu fui entendendo, eu fui trabalhando isso no meu corpo. Então, fui correndo 10 quilômetros, passei a 15, 20 quilômetros, daí depois fui passando de 3 horas de corrida, e mesmo assim, eu não precisava me alimentar antes da corrida, e nem depois, assim, até 2 horas depois. Então, eu já acabava fazendo um jejum aí, né? Daí comecei a estudar o assunto, comecei a melhorar. Bom, peraí, não, só tá faltando algo para mim, né? Eu não posso ficar muito tempo sem comer, mesmo fazendo atividades intensas assim. E eu daí eu fiz um curso de fitoterapia e adorei a área. Comecei a estudar sobre chás funcionais. E eu comecei a inseri chás na minha dieta. Então, podia tomar chás, inclusive nas garrafinhas onde eu levava comigo para correr. Eu levava o chá de hibisco, chá de canela, com cravo. Maravilhoso, né? A canela, ela é quente, né? Ela te dá explosão. O cravo também, enfim, aí fui adicionando esses chás funcionais na minha dinâmica aí do jejum. E conforme foi passando o tempo, eu fui ampliando o tempo a mais. Eu não ficava só 12 horas, eu ficava 16, 14, 15 horas a mais de jejum. E Jejum? do jejum, fazia já jejum já correndo. E isso nunca me atrapalhou. As pessoas falam assim, mas Adriana, eu não sei se eu conseguiria fazer jejum. Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu vou passar muita fome. É porque a pessoa nunca tentou, né? Então ela acha já uma justificativa. Então, para quem quer iniciar, inicia com 12 horas. Porque só de você parar às 19 horas sem se alimentar, a última refeição do dia, né? A última janta seria às 19. Se você for contar, logo em seguida você vai dormir, então 7 horas da manhã já deu 12 horas, você já ainda pode tomar um café. Então, você já acabou fazendo um jejum. Se você, quer conseguir fazer 12, eu posso pular então o café da manhã e ir para o almoço? Olha quanto tempo a mais você já deu aí de jejum. Aí você tem uma janela do meio-dia até as 19 para você se alimentar. Então, olha como você consegue trabalhar o jejum. E o interessante é que você pode inserir esses chás. Quais chás que eu posso consumir, né, durante o jejum? Cravo, canela, hortelã. O hibisco também é interessante usar, mas ele força um pouco o fígado. Então, toma uma semana, dá uma descansada, né? Pode tomar outro chá de canela e cravo, você pode tomar sempre. Então, tem outros chás que você pode adicionar na sequência do jejum. E o que acontece, né? O que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo começa a se transformar no jejum, né? Vamos lá. O jejum não é, na verdade, ele não é o começo da transformação. O jejum ele é a resposta de um corpo que ele precisa para despertar. Então, como eu falei, 12 horas de jejum não é um sacrifício. É como se fosse o mínimo fisiológico. Porque se você for cortar hoje, né, doutor? Cortar um estômago de uma pessoa para ver se tem comida ali dentro. Nossa, mas eu fiquei 12 horas sem comer. Porque foi nos ensinado a comer de 3 em 3 horas, né? Mas se você Não, for cortar isso aí foi ensinado, mas ninguém conseguiu trazer uma pesquisa que comprovou um benefício, tá? Alguém falou, pegou, todo mundo gosta de comer de 3 em 3 horas, utilizou como verdade e foi embora. Comer de 3 em 3 horas traz um mal muito grande, só que nós acostumamos. Nós tomamos café 6 horas, 7 horas, às 10 fazemos um lanchinho, na hora do almoço a gente almoça meio-dia, quando é 3 horas faz um lanchinho de novo, depois faz outro lanchinho e vai jantar 10 horas. Então a gente tem uma alimentação totalmente errada. Então os nossos hábitos estão errados. E a nossa ideia aqui é trazer conhecimento para que as pessoas possam redesenhar, né, o nosso software para que a nossa programação entenda o que fazer, né? Eu fiz a minha janela de 12 horas, mas ainda não pratiquei o jejum, né? Eu, como sou dentista, minha barriga fica roncando
no ouvido do paciente de manhã, eu falei que não, então eu tenho que me organizar. Mas fala da sua experiência, que eu vou falar da pesquisa e do projeto que eu tenho de jejum para poder orientar as pessoas. Vai lá. Então, olha só, se você, vou voltando lá, se você for cortar um estômago de uma pessoa, tem comida de 25 dias. Então, essa história de comer em 3 horas está infundada. Porque Infundado, exatamente. você está ali, o teu corpo já está digerindo a alimentação do café da manhã. Você já vem, já coloca um lanchinho, já vem o almoço. Quando ele precisa parar aquele processo de digestão para começar, iniciar o processo de digestão da comida que já está chegando. Mas aquela comida que ele estava fazendo, ele teve que parar, então ela vai começar a fermentar dentro da gente. Porque daí ele tem que trabalhar, o tempo inteiro trabalhando, né? A gente não dá essa folga para o organismo, né? Ele não dá essa folga para o estômago. Então, o que acontece em primeiro momento, né? No nosso corpo, quando você começa a fazer a primeira parada, dá um reset, dá um tempo para o organismo, para ele se ajustar. Já começa a eliminar, né? Ele já começa a ter uma queda de insulina no nosso corpo, já com o jejum de 12 horas. Vai diminuir, vai começar a diminuir a inflamação interna e vai começar a organizar os nossos hormônios, que estão basicamente desregulados. Não é isso? Você pensa assim, nossa, mas será que eu vou conseguir 12 horas? 12 horas é o mais simples. Depois você começa, né? Você começa, não, eu consigo ficar mais uma hora. Aí, porque você pode colocar no jejum metabólico esses chás, né? Imagine você tomar um chazinho de canela, é bem docinho, ai, dá uma sustância, parece que dá uma sustância pra gente. Então, eu vou conseguir ficar mais 2 horas, 3 horas a mais. E aí você vai melhorando. Porque o que vai acontecer no seu corpo? Ele começa a mudar uma chave. O nosso corpo ele precisa tirar. Adriana, mas eu vou precisar de energia para fazer uma atividade física? Como é que eu vou fazer agora para lavar uma louça, para fazer aquilo, preciso trabalhar? E o foco é aí que o corpo começa a te ajudar. Porque ele vai te dar mais energia, porque ele vai precisar buscar energia em algum lugar. Então ele vai buscar onde? A energia do próprio corpo, interna, das gorduras internas, né? E com o jejum, quando você começa a realmente entender e passa por uma 14 horas a transição de jejum, o seu corpo começa a usar a sua gordura interna como energia e ainda vai diminuir a compulsão alimentar. Por isso que é interessante você consumir os chás juntos. O corpo ele vai se adaptar à nova situação, né? Não é isso? Exatamente, exatamente. E sabe o que eu posso consumir também no jejum? De 12, 15, 16, 18 horas, 20, 24 horas. Eu posso tomar água, muita água, que é o ideal, né? Café sem açúcar. Posso tomar os chás funcionais. E dependendo da quantidade que você vai ficando no jejum, até tem uma outra dica que eu posso falar também, que é aquele bulletproof coffee que falam, que eu posso com 18 horas para frente, quando eu quero aumentar mais 2 horas de jejum, eu quero ficar 18, quero ficar 20, quero ficar 24 horas, eu posso tomar esse café. O que é essa mistura desse café? Eu faço meu café normal, sem açúcar, lógico. Eu posso colocar ali uma colher de manteiga ghee e ainda mais 1 ou 2 colheres de óleo de coco. Fica uma Óleo de delícia. coco eu uso, óleo de coco com canela, mas assim, manteiga ghee ainda vou usar. Você já consome. Isso é muito bom, é gostoso, Óleo né? de coco com canela, sim. Então, outra coisa também que eu posso colocar, chá de gengibre, né? Também vai me ajudar, a canela vai me estabilizar o corpo. E a hortelã também vai me dar uma paz, uma calma no meu organismo, né? Para eu conseguir ficar mais tempo no jejum. Quando a gente pula do jejum de 14 horas para 16, aí o meu corpo vai chegar num ponto onde é a hora que a gente quer. Que quando o nosso corpo entra em momento de cetose. Você está com aquela tabelinha dizendo o que acontece em cada hora de jejum, 16, 18, 24, está com a tabelinha Exato. em mãos? Estou conferindo aqui, por isso que é para se dar sequência. O que é a cetose? Né? É uma explicação bem simples. O seu corpo depende de açúcar para te dar uma energia. A gente pensa que precisa de açúcar convencional, açúcar, né? O açúcar refinado. Não. Ele vai precisar do açúcar para te dar um combustível para você seguir. Só que ele vai fazer Pessoal, a Andrea perguntou, mas para quem tem colesterol alto, pode usar óleo de coco? Doutor, quer responder?
O óleo de coco ele é benefício para todo mundo, pode usar à vontade. O que você não pode usar de jeito nenhum são os óleos chamados vegetais, óleo de soja, óleo de girassol, canola, então nem se fala. Se souber da origem do canola, você acha que é uma planta maravilhosa, não é, tá? Nenhum desses óleos vegetais que é considerado que a gente vê, são tudo gorduras trans, né? A gente usa gordura saturada e o óleo de coco ele é uma gordura maravilhosa, como abacate, com mais amêndoas também. Então você pode usar óleo de coco. E uma dica muito importante, o óleo de coco, para quem tem aí problema de cognição, Alzheimer, é uma das melhores fontes de tratamento, tá bom? Então a gente já está dando uma dica aí, você perguntou sobre o óleo de coco. Pode abusar do óleo de coco. O consumo ideal por dia são 4 colheres de sopa. E você que está com alguma dúvida, aí manda mais pergunta para a gente, tá? Nós vamos tentar responder agora ao vivo. E se você estiver assistindo que não está ao vivo, manda no nosso direct lá que eu vou responder sempre na live seguinte, tá? Então vamos lá, continuando, falando sobre a cetose. Então o seu corpo para de depender do açúcar que você estava ingerindo e ele começa a queimar a própria gordura como combustível por dia. Você começa a ter muito mais foco, clareza mental, a tua energia fica muito mais limpa. André respondeu ali. Então é aqui que a gente começa a entender a necessidade e a mudança de hábito. Por que eu preciso desse açúcar refinado na minha vida? Na verdade, o corpo não precisa, né? Não precisa. O açúcar refinado corresponde ao nível. Quanto mais açúcar refinado, mais carboidrato nocivo aí, pão, farinha, biscoito, macarrão, mais inflamação você tem, né? Doutor, tem uma seguidora pedindo para entrar. A gente não vai conseguir falar agora para entrar ao vivo, né? Manda a pergunta para a gente poder responder, tá bom? A doutora Ana perguntou se sobre enxaqueca tem alguma indicação. Enxaqueca, dor de cabeça? Isso. Na verdade, a gente tem que saber qual é a origem. Né? Qual é a origem dessa dor? Então, toda vez que a gente tem um problema, né? Se fosse em algum lugar, vai prescrever um remedinho, né? Mas essa sua enxaqueca, você está preocupada? Você está dormindo bem? Você está bebendo água? Percebeu a necessidade de ver a origem? Uma vez uma pessoa chegou para mim, poxa, eu estou com muita dor de cabeça. Eu falei, você comeu hoje? Ela, não, então deve ser fome. Então, a dor de cabeça tem várias origens. A dor nada mais é do que uma informação, né? Eu costumo dizer que o corpo fala e a gente manda ele calar a boca, né? Seu corpo está falando que você tem um problema. Pode ser um problema de sinusite, pode ser um problema de inflamação crônica. Então, qual é a pesquisa que nós vamos fazer? Certo? Percebeu como o nosso pensamento ele é alopático? Ah, eu estou com isso. O que é bom para isso? É um pensamento alopático. A pergunta tem que ser, obrigado pela pergunta, mas que você possa entender. Eu estou com esse sintoma. O que é bom ou não? Eu estou com esse sintoma. Qual é a origem desse sintoma? Né? Uma pessoa que não dormiu a noite inteira vai passar dor de cabeça no dia seguinte todo. Remédio vai resolver o cansaço que ele tem? Então não adianta nem tomar remédio. Né? Uma pessoa que está com uma preocupação de uma dívida, aí vai tomar remédio, a dívida vai ser paga? Não vai. Então qual é a origem? Tá bom? A gente tem que mudar a forma com que nós encaramos os nossos sintomas. Se os nossos sintomas precisam de um remédio, você não vai tratar. Você vai tentar amenizar o sintoma. Agora, se os nossos sintomas têm uma investigação e nessa investigação nós descobrimos a origem, aí você vai conseguir identificar e anular aquele elemento causador, seja ele qual for. Ok? Entendido, Adriana? Perfeito. Muito boa resposta. Quando nós estamos agora partindo para 18 horas de jejum, então o que vai ocorrer? O que eu vou sentir no meu corpo, né? O meu corpo vai entrar no modo de inteligência biológica, né? Como se eu estivesse reiniciando tudo, né? Aí que realmente começa o reset, né? O hormônio do crescimento sobe, depois que eu passei de todo esse processo de foco mental, clareza, leveza, vai acontecer a reparação celular mais ativa. Você vai ficar muito mais leve, não só o corpo, né? A mente. Você falou uma coisa que as pessoas têm dúvida. Hormônio do crescimento. Certo? Quando uma criança está em fase de crescimento, esse hormônio do crescimento ele serve diretamente pela sua palavra, que é desenvolver a altura, o tamanho daquela criança. E no adulto? Para que nós temos o hormônio do crescimento? Nós temos o crescimento da massa muscular, não de infinito. Por quê? Porque nós temos perda de massa muscular continuamente, principalmente quem passou dos 40 anos, viu? Você 40 a mais,
A realidade é essa, nós perdemos massa muscular. Então, nós temos que trabalhar o contrário. Quanto mais massa, então fica já mais uma dica. Quanto mais massa muscular, mais longevidade. Certo? Então, nós temos que fazer força, que no caso é a musculação, para você ganhar massa muscular. E o jejum, como a Adriana falou, a partir das 18 horas de jejum. Ela chama de janela. O dia só tem 24. Se você fez 18 horas de jejum, você só vai ter uma janela de 6 horas para se alimentar, correto? Correto, Adriana? Sim. Certo? Se a gente tem 24 horas de jejum, aquela 24 horas você não se alimenta, vai se alimentar no dia seguinte. Mas ela está no 18 ainda. Obrigado, Adriana. 18 horas nós temos aí o estímulo de hormônio do crescimento, certo? Crescimento e reparação celular mais ativa. Mas ainda assim, o corpo ainda está trabalhando, está entendendo o que está acontecendo. Você fica mais leve, ajusta a sua mente. Aí nós entramos em 20 horas, né? Aqui vai acontecer algo muito poderoso, já começa a acontecer entre 20, 22, 24, que o seu corpo começa a reciclar o que não serve mais. E é aí que a magia acontece, né? Que começa a partir das 20 horas, né? A partir das 20, que começa a fagocitose, né? A autofagia, né? Que é realmente quando ele começa a fazer a faxina interna. Nossa, é especial esse momento, porque ele vai reduzir as células que estão danificadas, vai atrasar ou reduzir o envelhecimento. Quem não quer reduzir o envelhecimento, né? Esse foi fantástico para mim, porque eu fazia jejum orientado pelo meu pastor na igreja. E para mim era um martírio, né? Porque eu não me preparei. Simplesmente tal dia tem que fazer jejum. E a gente não se preparou. Então a gente passava muita fome. A cabeça estava bagunçada, porque para se fazer um jejum, você tem que se preparar antes. Eu não posso falar para você, se tem gente que faz jejum de 72 horas, 3 dias, tem. Está preparado? Não faça. Se não estiver preparado, é igual, eu vou fazer uma maratona. Se não estiver preparado, não faça. Você precisa se preparar, tá? Se preparar é comer bastante gordura. Ué, gordura? É, gordura. Gordura o quê? Saturada, gordura natural, gordura boa, carne com gordura, frutas com gordura, no caso, um abacate, a Adriana vai poder falar muito bem, porque ela é especialista nessa área, né? Vou deixar você falar. Então você tem que se preparar para poder fazer o jejum. E quando você sair do jejum, também não pode voltar arrebentando, não. Tem que saber o que comer e de que forma comer. Você está se preparando. E nós vamos falar sobre isso, tá? A Adriana chegou num ponto aí onde eu vou falar da pesquisa, que eu achei, assim, fantástica. Eu já tinha conhecimento, mas não tinha lido essa pesquisa. É fantástico. Então, se você quer buscar um conhecimento a mais, não só ser um ouvinte, vá na literatura. E aqui está dizendo, tudo que a Adriana está falando está escrito aqui. Vai lá, Adriana, continua, por favor. E agora nós vamos passar das 20, né, para 22 para 24, quando nós já estamos nesse processo de fagocitose, autofagia, né, que vai começar a remover as células danificadas. E a gente fala aqui que o jejum não é somente para emagrecer. Não é, se for essa ideia, claro que você vai emagrecer. Mas é sobre a gente renascer metabolicamente, né? Renascer, tudo que a gente precisa. Você vai ter uma leveza mais profunda, você vai ter pensamentos mais, clareza emocional, você vai estar no estado de presença. Porque você começa a comandar o seu corpo. Você não é mais comandado pelas escolhas. Você que escolhe. Você que escolhe ter essa relação. Existe um lado emocional. O que acontece quando você deseja fazer um jejum, mas você é vencido pelo seu desejo de comer? A Adriana falou corretamente. Você perdeu o controle, você perdeu o domínio. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício. Por que ele tem um vício? Se ele diz que quer parar, é porque ele não tem um controle das suas emoções, do seu desejo. E quando você começa a praticar o jejum, aí olha, o equilíbrio emocional. Emocionalmente, você começa a se autocontrolar, porque você deseja comer. O seu corpo pede por comida e você diz não. Então, quem toma o domínio do controle é você. E isso te dá uma força gigantesca em tudo que você controla. Então, na igreja, te ensinando a fazer jejum, você aprende a ter domínio sobre alguns impulsos. Só que você não foi conscientizado disso. Nesse momento, nós estamos te conscientizando de que forma você vence. Porque nada começa grande.
Aqui no nosso projeto de longevidade saudável, nós vamos te dar pequenas dicas de como ter uma vida saudável. Nada começa grande. Por que as pessoas, às vezes, estão com 100 quilos a mais e querem fazer uma dieta radical e não funciona? Eu digo sempre que dieta não funciona. Não é porque a dieta não tem o seu resultado, porque a mudança radical não funciona. E ele tem que mudar a sua mente, foi o que a Adriana falou. Uma pessoa que quer uma mudança radical vai lá e faz uma cirurgia bariátrica. Só que a cabeça não mudou. Onde o primeiro processo deveria ser a mudança da mente. Como é que você chama? Como é que é a técnica que muda a mente? Ser um biohacker. Um biohacker, né? Então é uma palavra nova para mim, mas a gente já fazia a mesma coisa dentro da equilíbrio emocional. Então, quando eu direciono um paciente para um equilíbrio emocional, nada começa grande. Vamos começar uma atividade. Uma pessoa nunca fez atividade física. Eu falo para ele assim, 20 minutos que vai transformar a sua vida. Significa que 20 minutos é o suficiente? Não. Mas se ele não fizer os 20 minutos, ele nunca vai fazer os 30, nunca vai fazer os 40, nunca vai fazer uma hora. O jejum é a mesma coisa. Se você nunca fez 12 horas, você nunca vai fazer 16, nunca vai fazer 24. Então começa com 12 horas. A Andrea comentou aqui, realmente, precisa estar preparado para fazer jejum de 24 horas. Porque eu tentei e passei muito mal com enjoo e tontura. Vamos lá. Obrigado, Andréia. Enjoo e tontura. Você não se alimentou corretamente para que a sua reserva te guardasse. Então, se você tem uma alimentação tradicional do mundo, vamos dizer assim, você come as besteiras normais, você come pão com manteiga, margarina, que é pior, você toma leite de caixinha com achocolatado, você come biscoito no lanche, você não vai aguentar nunca. Você come muito macarrão na hora do seu almoço, você não vai aguentar. Porque isso não é nutriente. Isso é tapa a barriga, enche barriga. Então você tem que se alimentar, se nutrir. Porque nós somos, existe um dito que fala assim, nós somos o que comemos, certo? Eu aprendi o seguinte, nós somos o que absorvemos. Então o nutriente tem que ser muito bem absorvido. Então, Andréia, você tem que se preparar. Porém, uma dica muito boa. A Adriana falou sobre os chás. Maravilhoso. Vou pegar a relação com ela. Me manda uma relação que eu vou fazer um postzinho dessa relação dos chás, tá bom? Já estou pedindo para a Adriana aqui uma colinha, que eu não uso dessa forma. Por quê? Porque eu uso muito sal marinho, ou sal rosa do Himalaia, ou sal de Mossoró. Você vai pegar uma pitada de sal e jogar na sua água. Então você vai beber água com sal, porque são eletrólitos. Quando você tem dor de cabeça, às vezes não é pela fome de nutrientes ou de açúcar. Você pode suportar até 3 dias ou mais. Porém, se você não tiver os eletrólitos, você não tem passagem elétrica de cognição cerebral. Nada funciona bem. E a sua nutrição anterior ao jejum já era deficiente, então você tem que fazer jejum utilizando sal marinho ou sal rosa do Himalaia na sua água. Você pode beber água à vontade. Então você vai dar uma pitada de forma que você vai sentir um pouquinho da quebra da água, né? Então ela vai ter um pouquinho salinizada, não é aquela água que você não suporta beber. Fica até um gostinho bom. Igual vamos dizer assim, uma água de coco, você não sente que ela tem um temperozinho, nem sempre ela é docinha, às vezes ela é um pouquinho salinizada. É mais ou menos assim, tá? Então você vai colocar o sal na água que essa dor de cabeça pode não existir, a não ser que seja muita deficiência nutricional porque você não se preparou. Obrigado, Andréia. Alguma coisa mais, doutora? Então, olha só, a Andréa comentou que ela não consegue. Claro que, em primeiro momento, a gente precisa respeitar o nosso corpo, né? A gente precisa deixar o ego de lado. Ah, eu não consigo? Ok, volta para as 12 horas, volta para as 14 horas, que já está bem, já está muito bom também fazer. Mas o importante é que a gente pudesse fazer com mais frequência. Pelo menos manter, então, se eu não conseguir fazer de 24 horas, né, que seria o ideal fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, mas que eu conseguisse manter pelo menos então uma dieta mais com proteínas, com menos sem glúten, sem lactose, possível, né? Para que inclusive na quebra do jejum, como é que a gente sai, como é que a gente consegue quebrar o jejum, com que tipo de alimento, né? Primeiro que para quebrar o jejum vamos dizer, um ritual, assim. Eu preciso ter muita proteína e gorduras. Gorduras pode ser da própria carne, pode ser de abacate, ideal abacate na dieta. Doutora Adriana,
Sim, pode falar. Uma pergunta para você. Quanto ao jejum, a gente sabe que mexe muito com o nosso humor, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu passar, eu sei que muita gente nos comentários vai se identificar também, mas se eu passar 2 horinhas, 3 horinhas sem comer, eu fico com um mau humor terrível. E como é que lida com isso? Então, isso que nós estamos falando sobre hackear a sua mente. Porque é você que tem que comandar. Você não pode ser comandado por uma vontade de comer um açúcar para ter uma energia, uma alegria. Mas por que que eu... Vamos entender, até o doutor falou agora há pouco, né? Vamos buscar a raiz do problema. Por que que eu estou me sentindo com raiva em alguns momentos? Vamos buscar essa informação também. E quando eu entendo isso, eu consigo me fortalecer. Mas tudo está na nossa mente. Tudo está na Mas nossa mente. o que ela falou tem muito a ver com o seu autocontrole. Por que as pessoas saem no trânsito e ficam irritadas porque alguém está buzinando ou porque não está chegando na hora certa? É autocontrole. Por que uma pessoa viciada fica irritada quando não pega no seu cigarro? É um autocontrole. E as pessoas precisam identificar, muito bem, Adriana, por que ele está perdendo o autocontrole. Por que está se irritando porque deixou de saborear um chocolate. Isso acontece muito com doce, né? Porque a dopamina, né, que é liberada com açúcar, te deixa saciado. Aí, como você não ficou saciado, aí é a mesma questão do viciado, que vai fumar um cigarro e vai sentir um pouquinho. De repente, a pessoa que utiliza de um outro entorpecente. Então, ele vai ficar irritado. Por quê? Porque o seu cérebro não foi satisfeito naquele momento. E o que nós temos que fazer? Treinar nosso corpo. Se eu fiquei 2 horas e fiquei irritado, agora eu vou ficar 3. Ou então vou fazer, só de birra, eu vou me vencer. Eu não vou deixar o vício ou esse hábito me vencer. Então eu vou ficar 4 horas. A Né? Ilma está perguntando aqui nos comentários quais são os alimentos para quebrar o jejum. A Adriana vai falar agora. Vamos lá, Adriana. Então, vamos lá. Quais são os alimentos que vão trazer estabilidade para o nosso corpo? Que quando eu saio do jejum, eu não posso já comendo, tem gente já quer comer ir na churrascaria e encher meu prato de carne. Ok, eu posso? Posso. Mas vamos devagar, porque automaticamente, quando você vai fazendo o jejum, o seu corpo o seu estômago vai diminuindo, você vai comendo menos, cada vez menos. Então, vamos lá. Pode comer muita proteína, né, se você não tem problema nenhum, e ajustar com mais gorduras possíveis. Quanto mais proteína e mais gordura você comer, menos vontade de comer açúcar você vai ter. Você quer que eu ainda coloque algo a mais? Vamos lá. Mas quais carnes que têm proteínas? Né? Fígado de boi, fígado de galinha, pés de galinha. Costela é uma gordura que a gente deveria evitar um pouco. Posso consumir? Posso. Mas é tão gostoso, né? Mas costelinha é tão bom, né? Para um primeiro momento de jejum de 24 horas é um pouco forçado para o organismo. Posso comer? Sim, Posso. sim. Deixa eu dar uma dica aqui. Eu vou ler, né? Nós temos aqui, como eu falei da pesquisa, o que é autofagia e por que ela é importante. A Adriana falou muito bem que nós vamos começar a limpar o nosso corpo. Então, nós temos 3 tipos de célula no nosso corpo. O nosso corpo é altamente inteligente. Imagina uma máquina perfeita com o nosso sistema de limpeza perfeito. Se nós temos 3 tipos de célula no nosso corpo, quais são as células? Uma célula jovem, sadia e produtiva. Igual no mundo que nós temos. A produção normalmente é feita pelos jovens e pelos sadios. Os doentes não produzem, certo? E as células velhas também não produzem. Então nós temos as células jovens, as células velhas que produzem pouco e as células doentes que sofreram, por exemplo, uma célula cancerígena. Se o corpo tem comida à vontade, ela vai restringir a comida para alguém? Não. Agora começa a inteligência. Se nós restringimos a comida, e o seu corpo ele é inteligente, ele não é emocional, ele não vai dar comida para o velhinho ou para o doente. Ele vai dar comida para o jovem e vai deixar o doente morrer de fome. Porque ele não tem sentimento, o seu corpo não tem sentimento pelas células, porque ele faz o processo natural de seleção. E todo esse elemento bioquímico que compõe essas células vai ser reciclado.
Então as células jovens vão ter mais nutrientes e nós vamos ter menos células doentes. Olha como é que o jejum pode te livrar do câncer. Vocês entenderam? Só que não é uma pessoa com câncer fazer o jejum, preste atenção. Todos os dias nós temos multiplicação celular e temos formação de células cancerígenas. O nosso sistema normal de equilíbrio, normal, já elimina. Certo? Se você faz o jejum, principalmente você que tem na sua família, pai, mãe, algum tio que tenha câncer, você tem grande chance de eliminar possíveis células. Ou se você já teve câncer e hoje está isento, o seu terreno biológico em um determinado momento estava desequilibrado a ponto de permitir com que as células cancerígenas se multiplicassem mais. Compreendeu? Qual é uma forma que você tem de equilibrar o seu terreno biológico? Com jejum. Porque aí eu vou falar o jejum que eu vou fazer e que a Bíblia ensina. 24 horas, uma vez por semana. Por quê? Para mim, se Deus mandou, para mim já é o suficiente. Claro que as pesquisas vão comprovar. Então, um jejum de 24 horas por semana, um jejum de 48 horas por mês, porque existe uma limpeza maior que eu vou... Desculpe ter cortado, Adriana, mas você vai falar. E um jejum de 72 horas de 6 em 6 meses. Aí eu associei, como é uma limpeza muito grande, igual você fazer uma desparasitação. Não é só porque a desparasitação é boa e necessária, que você vai fazer todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Você faz uma vez de 6 em 6 meses. Então isso aí é um protocolo que eu estou utilizando para mim. Tá? Agora, as pesquisas vão comprovar, como a Adriana vai falar a importância, você falou até 24 horas, né? Vai falar 48, 72. E eu vou ler aqui para que ela possa dar o fechamento. Eu vou ler aqui, ó, o que a pesquisa mostra, o que é a autofagia. A autofagia é a maneira simples, o processo pelo qual a célula degrada e recicla parte de si mesma. Então, o que está ruim dentro da célula, ela vai lá, faz uma bolsa em volta e elimina para reciclagem as organelas internas. Só que isso funciona dentro de uma célula e isso funciona também para uma célula completa, tá ok? Em situações de escassez de nutrientes, estresse ou necessidade de reorganização interna, a célula envolve porções do citoplasma, em que é uma membrana dupla, formando um autofagossoma. Percebeu? Escassez de nutrientes. Nós estamos falando de jejum ou de necessidade de reorganização. Se o seu corpo está equilibrado, ele vai se reorganizar e vai eliminar as células danosas, como eu já falei antes. Só que se por algum motivo o seu corpo está desequilibrado, o seu terreno biológico está desequilibrado, a ponto de desenvolver uma doença, essas células que estão com mutações, que são células cancerígenas, elas vão se multiplicar. Olha a importância do jejum, para que você possa eliminar o que não presta. Olha a importância de um equilíbrio metabólico do seu terreno biológico. E agora, dentro da naturopatia, nós temos um exame chamado exame de campo escuro, onde nós examinamos o sangue vivo. Né? Até te havia comentado que é um microscópio especialíssimo. A gente consegue identificar dentro da célula, dentro do seu sangue, estruturas que desequilibram o terreno biológico a ponto de identificar um corpo que vai desenvolver o câncer 10 anos antes desse câncer ser desenvolvido. Isso é prevenção. Viva a ciência. Você fazer uma mamografia, você não está prevenindo, você está identificando um possível câncer. Então, isso não é prevenção. Prevenção é quando você reorganiza e reequilibra o seu corpo para que ele não desenvolva as células cancerígenas e, melhor, ele elimine as células cancerígenas. Eu vou só finalizar aqui. Esse mecanismo possui enorme relevância biológica. Em primeiro lugar, ele fornece recursos em situações de privação, funcionando como estratégia de adaptação e sobrevivência. Perfeito. Em segundo lugar, contribui para a manutenção da qualidade celular ao remover estruturas danificadas, proteínas agregadas e componentes envelhecidos. As células envelhecidas são eliminadas.
longevidade saudável. Então, jejum faz parte do protocolo de longevidade saudável. Se você quer ser jovem, se você quer ter células fortes, se você quer se livrar de doença, jejum. Não tem outro caminho. Porque se você oferece muito nutriente, as células que são danificadas vão continuar no seu organismo. Quando você restringe os nutrientes, a primeira coisa que o seu corpo faz de forma inteligente é eliminar aquele que não está sendo produtivo. Correto? Tanto internamente em cada organela, para que ela possa ser reciclada, quanto externamente as células que não são produtivas, que são as células cancerígenas, que estão doentes, ou uma célula velha que não tem boa produção. Continuando. Em terceiro lugar, participa da reorganização do metabolismo, ajudando a célula a ajustar seu funcionamento de acordo com o ambiente. O artigo destaca que a autofagia não deve ser entendida como simples autodestruição. Não é isso. Trata-se de um processo seletivo e regulado, cujo objetivo é preservar a integridade e a vitalidade celular. Entre outras palavras, a autofagia é um mecanismo de conservação do meio por meio da reciclagem. Fiquei apaixonado por isso, porque antes eu fazia jejum por orientação. Hoje, o jejum ele é necessidade para quem quer ter corpo forte, células fortes, vida saudável e longevidade. Certo? Contigo, Adriana. Finaliza aí os 24 horas, 72 horas. Então, quando a gente passa agora, a gente já entendeu o corpo, já fizemos 24 horas. Acho que só faltou eu terminar ali com a Ilma, que perguntou sobre alimento, né, para quebrar o jejum. É bem interessante para quem vai fazer as 24 horas. Você pode terminar com um caldo de ossos, para quem conhece ou não. É uma delícia, nossa, te dá uma saciedade muito boa para você fazer o próximo de 24 horas também. Mas quando a gente começa agora, a partir das 24 horas, para um 36, aí a tua mente tem que estar bem fortalecida. Aí você tem que ser um biohacker já profissional. Porque realmente você vai ter que ter muito mais autoconhecimento do seu corpo, né? Vai ter que se conhecer bem e realmente você escolher fazer um jejum de 36 horas. O seu corpo começa a mudar completamente, porque ele vai entender que ele não vai receber nenhum tipo de alimento, né? Você vai querer que ele continue insistindo em trabalhar a fagocitose ali, a cetose interna, vai continuar limpando o que precisa ser limpo. Então, e ele já começa até a limpar coisas, inflamações, né? Ele vai reter algumas coisas ali, mas ele vai mudar todo o ambiente inflamatório. O metabolismo que parece ser lento. Adriana, mas vou fazer o jejum, parece que meu organismo vai ficar mais lento. Aí que ele vai trabalhar muito mais, né? Ele deixa de ser lento para trabalhar. Olha só como a natureza ela é perfeita, né? Muitas pessoas, quando estão doentes, eles perdem o quê? Vontade de comer. Certo? Para mim, isso já é uma defesa. O seu organismo já foi programado para, no momento que você estiver doente, alguma coisa de ruim tem que ser eliminado. Certo? Então, quando eu volto para a naturopatia, quando eu volto para a saúde integrativa, o que o seu corpo já faz é, por exemplo, você está com uma inflamação, automaticamente seu corpo ele aumenta a sua temperatura, que é a febre. Isso é um sistema de defesa. Aí você vem e dá um antitérmico para a pessoa. Você quebrou todo o processo de regeneração. Tem que deixar a pessoa com febre. Mas o médico dá um antitérmico. Mas a temperatura mais alta é uma defesa do seu corpo para que você possa combater aquele micro-organismo que está te adoecendo. Certo? Mas você vai ter febre. Não, aí a gente bota o paninho na testa para não passar de 40 graus. Se cobre ainda mais e toma a canjinha da vovó, não é assim? Quem nunca tomou a canjinha da vovó e foi dormir coberto? Certo? Você está com calor, você se cobre para ficar ainda com mais calor, para você eliminar aquela doença. Então, era uma briga, né, quando eu dizia que eu não tinha que dar antitérmico para o meu filho, porque a outra parte aprendia que sim, e eu dizia que não. É a mesma coisa. Se você vai malhar, olha, presta atenção, malhou, aí vou sentir dor muscular, vai tomar um anti-inflamatório?
você vai acabar com todo o processo de desenvolvimento. Porque a inflamação ela é importante para regenerar o seu corpo. Olha como é que a natureza ela é boa, certo? Você tem inflamação, que é um processo de regeneração, só que ela é dolorida. Aí você vai tomar um anti-inflamatório, você vai deixar de regenerar. Você malhou, tomou um anti-inflamatório, deixou de crescer. Certo? Então, a mesma coisa quando você está doente. Se está doente, o doente não quer comer, deixa ele quietinho lá, 24 horas. Ele vai fazer jejum, vai eliminar tudo que não presta. Certo, Adriano? Certo, e olha só, quando nós estamos nesse processo de 36 horas, o nosso corpo entra em um estado de economia inteligente, né? Ele sabe o que precisa ser feito, né? Ele vai reduzir os processos desnecessários internos ali, como eu já falei, vai diminuir a inflamação e também vai aumentar toda essa queima gordura. Então a gente pensa que o metabolismo vai ficar lento, mas aí que ele vai acelerar. Porque ele entende o que precisa ser feito, né? Porque ele não tem nenhum alimento para digerir. Então ele tem que começar a consumir internamente, começar a fazer as limpezas que precisam ser feitas. E agora quando a gente chega para as 48 horas, a coisa fica um pouquinho mais séria do ponto de vista do organismo, né? Porque nós já estamos focados ali, nós queremos fazer as 48 horas, ok. Então o teu corpo vai entrar em um modo de sobrevivência inteligente, porque ele precisa sobreviver. Então ele vai realmente vai limpar tudo que não tem objetivo nenhum interno ali, né? E a gente não precisa ficar desesperados, não, porque o corpo sabe, o nosso corpo é inteligente, né? E ele vai começar a reciclar algumas estruturas menos importantes. Pronto, aí você vai... como assim? O que vai acontecer? Sabe aquelas proteínas mal formadas, aquelas células disfuncionais, né? Tecidos ali que não estão contribuindo para nada internamente. Tudo que ele precisa fazer, que ele vai resolver, ele vai eliminar. O que ele precisa reaproveitar, ele vai reaproveitar. Olha só o trabalho do nosso corpo. E aí, quando nós chegamos, né, no jejum de 72 horas, a gente realmente não pode fazer sozinhos, porque realmente precisa de um cuidado mais específico, né? Só que a gente vai entrar num estado de presença muito mais profunda. É interessante a gente poder agregar com uma meditação, né? Aí que, nesse caso, o jejum específico de 72 horas, nós não estamos falando em emagrecimento. É uma estratégia. É como se fosse um protocolo mais avançado e por isso que ele precisa ser estudado um pouquinho mais. Mas o que vai acontecer nesse tempo todo é uma profunda regeneração. É como se nós reiniciássemos, nós saíssemos da barriga da mãe. Nós estamos recomeçando a vida. Então, vai ter uma limpeza celular intensa, vai acontecer um reset metabólico muito mais amplo, né? E aí a gente vai se renovar. É por aí. É muito interessante. Coisa mais linda, né? Quando eu estava estudando sobre jejum, eu estou me convencendo para me preparar para fazer o de 72 horas. Então, se você está depois dessa live aí que você entendeu, principalmente depois que eu li esse trecho, você tem algumas doenças crônicas, dores articulares, sinusite, foram perguntados sinusite aí, eu tenho certeza absoluta que o jejum é um caminho dessa limpeza, dessa purificação, dessa renovação celular. Então, eu te motivo aí a fazer o jejum de 12 horas. Vamos passar aí 2 semanas, ou escolher pelo menos 3 a 4 dias da semana para fazer 12 horas. Depois eu vou te motivar. Fazer de 12 horas, escolhe 2 dias para fazer 16 horas. Você está progredindo, você está aprendendo, você está ensinando o seu corpo a ser disciplinado. Certo? Até que você esteja pronto para fazer um jejum de 24, que é o meu objetivo. Então eu já faço de 12 horas algumas vezes e no final de semana eu faço de 16, para eu me preparar para fazer o de 24. Porém, eu tenho que ter todos os alimentos bastante gordurosos. Preste atenção qual a gordura que nós estamos falando. Falamos aqui essa live inteira. Para que eu possa nutrir o meu corpo. Proteína, carne e... Não é proteína whey protein, não. Proteína carne, tá? Ovo, carne e gordura boa. Carne gordurosa e alimentos gordurosos, como no caso o abacate e as amêndoas, tá? Para que futuramente eu venha fazer um de 48 e eu vou estar preparado para fazer o de 72. Então, o de 48 e 72, os estudos mostram, eu não tenho a minha experiência, tá? De que dores articulares crônicas são eliminadas, porque todo o processo inflamatório é regenerado. Então, se você está interessado em acabar com a sua dor crônica e quer ter essa experiência, depois você conta pra gente. Eu não tenho essa experiência clínica.
os estudos que mostram que isso acontece. Tá? Eu quero ter a minha experiência clínica, eu quero saber o quanto eu posso me regenerar, o quanto eu posso ganhar de massa muscular com o jejum. Parece até controverso, né? Mas eu vou eliminar muitas células que ainda estão aqui, que não foram eliminadas porque eu dou alimento para elas todo dia. Mas se eu fizer um jejum de 48 horas ou um jejum de 24, pelo menos uma vez por semana, eu tenho certeza que eu vou eliminar essas células e vai sobrar as células mais fortes, capazes de se multiplicar e se desenvolver. Certo? Então eu te encorajo, sim, mande perguntas para que a gente possa responder na outra live. E se você, por acaso, está assistindo essa live, não assistiu aqui ao vivo com a gente, assistiu depois, indique essa live para outras pessoas, porque o jejum vai transformar a sua vida e o jejum é um processo gratuito. Então, eu comprovei o que eu falei, vou te mostrar algo que é grátis, que está na sua casa, só você fazer, certo? Mas você precisa ter conhecimento. Invista na água com sal marinho. Não tem sal refinado que você tem na sua casa? Nunca mais compre. Joga fora e compra sal marinho ou sal rosa do Himalaia e use. Quer fechar, Adriana? Tem a honra. Doutor Luiz, se tem algo que eu quero deixar aqui desta live de hoje, é dizer assim que o seu corpo, né, para quem está nos ouvindo, o seu corpo, ele não está contra você. Ele só quer que você não deixe de sabotá-lo, né? Porque a gente esquece de cuidar dele. Então, ele precisa que você pare de sabotá-lo. Doutor Luiz, mais uma vez, minha gratidão profunda pelo Convida convite. as pessoas para estarem no seu Instagram. Qual é o seu Instagram? Convida Meu aí. Instagram é adrianamori.terapeuta. E eu quero agradecer o que você constrói dentro do seu tema de longevidade. Ele é raro, é necessário, né? É transformador. Obrigada por esse convite, por essa troca de conhecimento. Fiquei muito Meu feliz. sonho é levar conhecimento do poder de Deus através da naturopatia para salvar vidas. Né? Eu, na minha juventude, eu orei a Deus para que Deus me desse o poder da cura. É claro que a gente, como cristão, a gente sonha em colocar a mão sobre o enfermo e ele está curado. Jesus fez isso e ele disse que nós teremos o poder de fazer o que ele fez e muito mais. Hoje eu digo que eu tenho o poder da cura, mas não do sobrenatural. Se eu digo para você um caminho onde você vai sair da doença para um estado de saúde, eu direcionei para você um poder da cura. Isso para mim é muito satisfatório. Quantas pessoas estavam com uma crise de alguma coisa e a gente deu a direção para que ele possa fazer a coisa certa. Mas nada é rápido. Tudo é um processo. Esse processo ele tem que ser construído gradativamente e que você vai encontrar. Então você, primeiro de tudo, tem que ter o seu sonho, o seu objetivo. Você deseja ter uma vida plena e saudável? Você deseja ter uma longevidade saudável? O que é longevidade saudável? Você chegar aos 90, aparentando ter 60. E você ter disposição para ultrapassar a barreira dos 100 anos e não depender de ninguém para te carregar, para te dar banho, para você subir uma escada e você continuar fazendo atividade física. Isso é genial, só esse pensamento é genial. Eu te convido a você acreditar que isso é possível. E continue seguindo a gente, segue a Adriana. A Adriana também faz tratamento online, não é, Adriana? Isso, eu trabalho... Então, se você quer Minha um especialidade é emagrecimento... Né? Oi? A minha especialidade é biohacking de emagrecimento. É desinflamar, desinchar e emagrecer. Isso aí. E em breve a gente vai estar com um protocolo completo da longevidade saudável, como você pode rejuvenescer de 5 até 32 anos na sua idade biológica. Eu estou me despedindo daqui. Mais alguma coisa, Adriana? Não, eu quero realmente agradecer por essa troca de conhecimento e por você ter aberto esse espaço com tanta O canal vai estar generosidade. sempre aberto, outra oportunidade. Nós vamos estar... eu vou te convidar mais para frente para que você possa falar no nosso segundo passo, que é desparasitação. Eu falei na live passada que é o único que eu aceito tomar remédio. E eu já peguei algumas dicas aqui com a Adriana, que ela estudou isso aí, então eu vou pegar algumas. Essa é a troca. Porque dentro do conhecimento da biologia, a gente nunca sabe tudo. E quanto mais a gente entender que sabemos menos, mais abre nossa curiosidade do saber. Né? Então a gente se associar com pessoas como a Adriana. Muito obrigado, Adriana, pelo seu conhecimento, por esse momento que você compartilhou com a gente. Eu fiquei assim, de boca aberta, quando você falou que fazia jejum todo dia. Eu falei assim, ainda não cheguei a esse nível.
né? Mas o meu jejum de 12 horas, ele é contínuo. Uma vez por semana, 16, 18. Vou chegar aos 24 horas e os 48 para eu poder testemunhar desse benefício, né? Porque vida saudável é uma decisão, então eu estou tomando a minha, em fazer, praticar e trazer esses benefícios. Tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu conhecimento, pela sua participação. E em breve estaremos juntos de novo. Muito obrigada. Tá? E se você gostou, indica esse vídeo aí para as pessoas que ainda não assistiram, tá bom? Porque vida saudável é uma questão de decisão. E você? Eu tomo a sua?